Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal, conversa em que todos os dias nós marcamos um encontro, nós com o nosso Senhor, com o Pai, com aquele que se inclina de verdade dos céus para nos ouvir. Você crê nisso? Você crê que todos esses momentos em que nós paramos alguns minutos para lermos este devocional, esse trecho da palavra de Deus e falarmos com o Deus desta palavra, que é um tempo precioso, é um tempo em que nós nos preparamos para viver o dia que está só começando. Por isso eu sugiro que você ouça, que você leia comigo a palavra do Senhor, conversemos juntos com o Pai logo cedinho, para que a gente vá se estruturando, né? Vamos nos estruturando, fundamentados nas Escrituras Sagradas, relembrando os mandamentos do Senhor, as suas promessas, relembrando, rememorando, trazendo à memória aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor tem ao longo da nossa jornada, sedimentando o nosso caminho. E aí a gente vai tendo os olhos abertos, os ouvidos destampados, o nosso coração vai batendo mais forte quando vamos percebendo que Deus está nisso, que Deus está conosco 24 horas por dia, que o Senhor está caminhando conosco com santos propósitos em tudo. Aleluia! Bora, querido, bora, querida. Quem escreveu o devocional de hoje foi Damares Robaert. Ele é de Santo Augusto, no Rio Grande do Sul. Deu como título Tempestades. Baseou-se na palavra de Deus no Salmo de número 62, do versículo 6 ao 8, que diz assim: Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Querido, querida, vocês ouviram o que lemos? Olha o que nós estamos dizendo. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Querida, não serás jamais abalada. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Eu repeti esses versículos para que eles entrem nos nossos ouvidos e fiquem. Para que desça ao nosso coração essa palavra, suba à nossa mente esta palavra, porque conduza o dia de hoje esta palavra. A Damares, que escreveu o devocional, ela ainda cita Isaías 25, parte C do versículo 4. Tens sido abrigo contra a tempestade. O impacto de estar desprotegido sob forte e inesperada tempestade é assustador, especialmente quando não há abrigo. Viver uma situação semelhante me levou a pensar sobre como é impressionante o cuidado de Deus, tanto nas intempéries climáticas como nas tempestades da vida. Em nossa existência, não estamos imunes a tempestades e aflições, mas em todas elas podemos nos amparar na fé como nosso firme fundamento. Podemos ter a certeza de que, se pedirmos e confiarmos, Deus estará conosco nas turbulências da vida.
Nem sempre nos levará, ou melhor, nos livrará delas, mas será refúgio inigualável nas tempestades. Tivemos uma experiência assim em um passeio de verão. Fomos inesperadamente surpreendidos por uma forte tempestade num local de frágil proteção. Em meio a um vendaval e rodeados por grandes árvores, uma delas caiu exatamente ao lado de onde estávamos. Lembrei naquele momento do versículo: 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Está em Isaías capítulo 91, versículo 7. E Deus realmente nos protegeu em cada detalhe. Apesar do risco potencial, permanecemos totalmente ilesos. Ele foi o nosso refúgio contra a tempestade, manteve-nos seguros, apesar das circunstâncias. Creio que o Senhor até mesmo poderia ter evitado aquela tempestade, mas às vezes Ele as permite em nossa vida com algum propósito. Podemos entender seu desígnio com relativa rapidez ou só muito tempo depois. Ainda existe a possibilidade de somente a visão soberana do Senhor compreendê-lo, enquanto a nossa permanece extremamente limitada. De qualquer forma, é incrível confiar em um Deus que sempre nos sustenta e é um verdadeiro refúgio nos dias difíceis da nossa vida. Ele nunca falha em seu amor para conosco e sua presença é constante nas tribulações, seja nos livrando, seja nos fortalecendo para enfrentarmos as tempestades da vida. O salmista, no Salmo 46, verso 1, diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Pense sobre isso. Traga tudo isso para o seu coração. Senhor, eu quero muito dizer ao Senhor que, de verdade, eu me sinto tão bem nestes momentos aqui com os meus irmãos, diante do Senhor. Essa liberdade que nós temos de falar com o Senhor, de falar em voz alta, de colocar o nosso coração diante do Senhor, de falar para o Senhor: olha, Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos que o Senhor nos fortaleça fisicamente, que o Senhor nos fortaleça emocionalmente, que o Senhor nos fortaleça psicologicamente. Nossa alma, nosso coração, nossa mente carece de estarmos de forma equilibrada para vivermos os Teus planos, os Teus propósitos que são santos, que muitas vezes nós não entendemos, mas nós queremos mais do que entender, nós queremos cumprir os Teus propósitos, porque o Senhor é aquele que de verdade cremos, sabe todas as coisas. E nós queremos sim que o Senhor firme cada vez mais em nós esta certeza de que o Senhor é soberano, de que o Senhor é Deus, de que o Senhor nos ama, que o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor está olhando para esse meu irmão de uma forma muito particular, que o Senhor está olhando para essa minha amiga, minha irmã também de uma forma muito particular. E isso nós, ao mesmo tempo que declaramos, nós nem entendemos como é que é possível o Senhor lidar conosco desta forma individual, nessa sua onipresença, onipotência, onisciência de tudo e de todos. Mas nós cremos, é o Teu Espírito quem tem germinado cada vez mais em nós frutos eternos, frutos que vão brotando dentro de nós e vai sossegando o nosso coração, vai trazendo cada vez mais a certeza de que o Senhor providenciará todas as coisas no dia chamado hoje. Aleluia! E que mesmo que vivamos tempestades, como diz aqui a devocional de hoje, o Senhor será conosco, o Senhor nos protegerá, o Senhor cuidará de nós, o Senhor suprirá cada um de nós em meio às tempestades. O Senhor nos agasalhará, falará
ao nosso coração. O teu Espírito Santo aqui no nosso ouvido dizendo: creia, Ele é o Senhor, aleluia. É o Deus que vê, é o Deus que se inclina dos céus e vê, e mais do que vê, age a nosso favor. Cuida de nós, oh Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vá trabalhando isso em nós. Esse meu irmão que está vivendo esse tempo tão difícil, o Senhor sabe qual é a dificuldade dele, eu não sei. Mas ele está aqui comigo, porque ele quer aprender com o Senhor. Ele quer ser fortificado no Senhor. Ele quer ter os olhos na direção que o Senhor quer que ele tenha seus olhos na direção certa, na direção que vai trazer cura, na direção que vai trazer provisão, na direção que vai trazer a paz à sua casa, ao seu casamento, ao seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, nós queremos aqui clamar ao Senhor, mais do que coisas palpáveis desta terra, a tua presença cada vez mais firme em nós. Essa percepção que o Senhor está em nós, nós cremos, mas que nós queremos que o Senhor vá firmando isso na nossa mente, no nosso coração, de tal forma que todos os embates sejam pequenos ao nosso olhar, no nosso coração, diante da tua grandeza. Em nome de Jesus Cristo, essa minha irmã que está vivendo esse tempo tão pesado, oh Pai, alivia, carrega com ela, carrega para ela esse fardo, essa carga. O Senhor sabe exatamente o que ela está vivendo. O Senhor sabe exatamente o que ela tem ouvido, o que ela tem presenciado. O Senhor sabe exatamente o que ela anseia das tuas mãos. Por isso, eu peço que o Senhor nos ensine a pedir. Que o Senhor leve os nossos olhos para os textos na tua palavra que nos ensina a pedir o que devemos pedir e não desperdiçarmos o nosso tempo falando daquilo que não tem nada a ver com o Senhor. Mas que o Senhor, o teu Espírito Santo, vai nos ensinando, nos conduzindo a buscar em ti o essencial para a nossa vida, que é a tua presença, crendo que o mais será acrescentado, virá das tuas mãos o que precisamos. E é tão bom viver essas coisas, porque nós vamos vendo milagres brotando, apesar de nós, falhos, pecadores, imperfeitos, egoístas. Mas quando o teu Espírito vai tendo cada vez mais espaço na nossa mente, no nosso coração, ai, como é bom, Pai, como é delicioso saber que o que fizemos, o que aconteceu, o que presenciamos, não fomos nós, não foi por causa de nós, mas é pelo sacrifício de Jesus Cristo. O Senhor olha para nós através do sangue do Cordeiro e tudo muda, e tudo muda. E tudo acontece de uma forma inexplicável. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, vem conosco, faz-nos lembrar todos os dias, e hoje em particular, o dia chamado hoje, que o Senhor é Deus, que devemos esperar de forma silenciosa, sem alardes, em Ti. Porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa salvação, nosso alto refúgio. Em Ti, vivendo uma vida cada vez mais de intimidade com o Senhor, não seremos abalados. Faz-nos verdadeiras testemunhas dos Teus feitos, do Teu agir, em nome de Jesus Cristo, testemunhas do teu agir, da tua força. Faz-nos cada vez mais dependentes de ti, porque isso faz-nos andar altaneiramente. Quando o teu Espírito Santo tem esse agir em nós,
quando o teu Espírito vai nos ajudando a soltar as amarras, andarmos certos de que o Senhor vem conosco, de que o Senhor está cuidando de nós. Oh, Santo Deus, tire toda a preocupação da nossa mente, sossega o coração do meu irmão, da minha irmã, tira todo o peso, toda a angústia, ajuda-os, Pai, a crer que o Senhor está providenciando todas as coisas, que o plano é teu, não é o nosso, o melhor plano é o do Senhor, e que o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos. Nós temos falado, nós temos colocado diante do Senhor, ajuda-nos a entregar tudo isso às tuas mãos e esperar em ti o milagre que há de acontecer, não porque merecemos, mas é a tua graça sobre nós, é a tua graça sobre nós, nos guardando, nos protegendo, nos conduzindo, nos alegrando, nos usando a tempo e a fora de tempo, em nome de Jesus Cristo. Perdoe os nossos pecados, Pai. Perdoe-nos, porque nós queremos errar cada vez menos. E o acertar que nós queremos acertar é que Jesus seja visto, proclamado, reconhecido, trazido para corações que até então não o conheciam. Que sejamos agentes de transformação, de uma boa palavra, de uma vida que merece prestar atenção, porque é o Senhor em nós. Aleluia. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, é isso, exatamente isso que falamos com o Pai. Pode esperar, confiantemente nele, pode esperar. E o seu agir hoje, sempre com excelência. Beijos nas suas bochechas. Tudo coopera pro bem, e às vezes não vemos como pode ser. Surpresas que a vida reserva a nós não irão surpreender a Deus. Nosso Pai sabe o que é melhor, mas seu caminho não é o meu. E se a tristeza chegar e ninguém se importar, que eu possa então me lembrar. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Nossa esperança
confiarei.